bom dia, e hoje nossa leitura é a primeira e segunda carta a Timóteo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vem Espírito Santo, nos conduza nessa leitura, nessa escuta da palavra, para que possamos cada vez mais sermos pessoas transformadas em Teu nome, Jesus. Amém. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, saudação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia, paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Falsos doutores, torno a lembrar-te a recomendação que te dei quando parti para a Macedônia. Devias permanecer em Éfeso para impedir que certas pessoas andassem a ensinar doutrinas extravagantes e a preocupar-se com fábulas e genealogias. Essas coisas, em vez de promoverem a obra de Deus que se baseia na fé, só servem para ocasionar disputas. Essa recomendação só visa estabelecer a caridade nascida de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Apartando-se dessa norma, alguns se entregaram a discursos vãos, pretensos doutores da lei que não compreendem nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos que a lei é boa, contanto que se faça dela uso legítimo, e se tenha em conta que a lei não foi feita para o justo, mas para os transgressores e os rebeldes, para os ímpios e os pecadores, para os irreligiosos e os profanadores, para os que ultrajam pai e mãe, os homicidas, os impúdicos, os infames, os traficantes de homens, os mentirosos, os perjuros e tudo que se opõe à sã doutrina e ao evangelho glorioso de Deus bendito que me foi confiado. Paulo, objeto das atenções de Deus. Dou graças àquele que me deu força, Jesus Cristo nosso Senhor, porque me julgou digno de confiança e me chamou ao ministério. A mim que outrora era blasfemo, perseguidor e injuriador, mas alcancei misericórdia porque ainda não tinha recebido a fé e o fazia por ignorância. E a graça de nosso Senhor foi imensa, juntamente com a fé e a caridade que está em Jesus Cristo. Eis uma verdade absolutamente certa e merecedora de fé. Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu o primeiro. Se encontrei misericórdia, foi para que em mim, primeiro Jesus Cristo manifestasse toda a sua magnanimidade e eu servisse de exemplo para todos os que a seguir nele crerem para a vida eterna. Ao Rei dos séculos, Deus único, invisível e imortal, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eis aqui uma recomendação que te dou, meu filho Timóteo, de acordo com aquelas profecias que foram feitas a teu respeito, amparado nelas, sustenta o bom combate com fidelidade e boa consciência, que alguns desprezaram e naufragaram na fé. É o caso de Himeneu e Alexandre, que entreguei a Satanás para que aprenda a não blasfemar. Capítulo 2. A oração por todos. Acima de tudo, recomendo que se façam preces, orações, súplicas, ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão constituídos em autoridade, para que possamos viver uma vida calma e tranquila, com toda a piedade e honestidade. Isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem que se entregou como resgate por todos. Tal é o fato atestado em seu tempo, e deste fato digo a verdade, não minto. Fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Recomendações às mulheres e aos homens. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos puras, superando todo ódio e ressentimento. Do mesmo modo, quero que as mulheres usem traje honesto, ataviando-se com modéstia e sobriedade. Seus enfeites consistam não em primorosos penteados, ouro, pérolas, vestidos de luxo, e sim em boas obras, como convém a mulheres que professam a piedade. A mulher ouça a instrução em silêncio, com espírito de submissão. Não permita a mulher que ensine nem que se arrogue autoridade sobre o homem, mas permaneça em silêncio. Pois o primeiro a ser criado foi Adão, depois Eva. E não foi Adão que se deixou iludir, e sim a mulher que, enganada, se tornou culpada de transgressão. Contudo, ela poderá salvar-se, cumprindo os deveres da mãe, contanto que permaneça com modéstia na fé, na caridade e na santidade. Capítulo 3. Funções eclesiásticas. Eis uma coisa certa: quem aspira ao episcopado, saiba que está desejando uma função sublime, porque o bispo tem o dever de ser irrepreensível, casado uma só vez, sóbrio, prudente, regrado no seu proceder, hospitaleiro, capaz de ensinar, não deve ser dado a bebidas, nem violento, mas condescendente, pacífico, desinteressado,
deve saber governar bem a sua casa, educar seus filhos na obediência e na castidade, pois quem não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Não pode ser um recém-convertido, para não acontecer que, ofuscado pela vaidade, venha cair na mesma condenação que o demônio. Importa, outro sim, que goze de boa consideração na parte dos de fora, para que não se exponha a desprezo e caia assim nas ciladas diabólicas. Do mesmo modo, os diáconos sejam honestos, não de duas atitudes, nem propensos ao excesso de bebida e ao espírito de lucro, que guardem o ministério da fé numa consciência pura. Antes de poderem exercer seu ministério, sejam provados, para que se tenha certeza de que são irrepreensíveis. As mulheres também sejam honestas, não difamadoras, mas sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos não sejam casados senão uma vez e saibam governar os filhos e a casa, e os que desempenharem bem esse ministério alcançarão honrosa posição e a grande confiança na fé em Jesus Cristo. O mistério da bondade divina. Essas coisas te escrevo, mas espero ir visitar-te muito em breve. Todavia, se eu tardar, quero que saibas como deves portar-te na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Sim, é tão sublime, unanimemente proclamamos o mistério da bondade divina, manifestada na carne, justificada pelo Espírito, visto pelos anjos, anunciados aos povos, acreditado no mundo, exaltado na glória. Capítulo 4. Perigo dos falsos doutores. O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros, alguns hão de apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos embusteiros e doutrinas diabólicas, de hipócritas e impostores, que, marcados na própria consciência com o ferrete da infâmia, proíbem o casamento, assim como o uso de alimentos que Deus criou para que sejam tomados com ação de graças pelos fiéis e pelos que conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada de reprovável, porque se usa com ação de graças, porque se torna santificado pela palavra de Deus e pela oração. Recomendo essa doutrina aos irmãos e serem bons ministros de Jesus Cristo, alimentado com as palavras da fé e da sã doutrina que até agora seguistes com exatidão. Ministério de Timóteo. Quanto às fábulas profanas, esses contos extravagantes de comadres, rejeita-as. Exercita-te na piedade. Se o exercício corporal traz algum pequeno proveito à piedade, este sim é útil para tudo, porque tem a promessa de vida presente e de futura. Eis uma verdade absolutamente certa e digna de fé. Se nos afadigamos e sofremos ultrajes, é porque pusemos a nossa esperança em Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, sobretudo dos fiéis. Seja esse o objeto de tuas prescrições e dos teus ensinamentos. Ninguém te despreze por ser jovem, ao contrário, torna-te modelo para os fiéis, no modo de falar e de viver, na caridade, na fé, na castidade. Enquanto eu não chegar, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino, não negligencies o carisma que está em ti e que te foi dado por profecia, quando a Assembleia dos Anciões te impôs as mãos. Põe nisso toda a diligência e empenho, de tal modo que se torne manifesto a todos o teu aproveitamento. Olha por ti e pela instrução dos outros, e persevera nessas coisas. Se isso fizeres, tu te salvarás a ti mesmo e aos que te ouvirem. Capítulo 5. Conduta com os anciões e com as viúvas. Ao ancião não repreendas com aspereza, mas adverte como a um pai, aos moços como a irmãos, às mulheres de idade como as mães, a jovem como as irmãs, com toda a pureza. Honra as viúvas que são realmente viúvas. Se uma viúva tem filhos ou netos, como primeira obrigação, aprendam estes a exercer com a própria família o dever da piedade filial e a retribuir aos pais o que deles receberam, porque isso é agradável a Deus. Mas a que verdadeiramente é viúva e desamparada, põe a sua esperança em Deus e persevera noite e dia em orações e súplicas, aquela, pelo contrário, que vive nos prazeres, embora viva, está morta. Recorda-lhes isso para que sejam irrepreensíveis. Quem se descuida dos seus, e principalmente dos da sua própria família, é um renegado, pior que um infiel. Poderá ser inscrita como viúva apenas quem tenha pelo menos 60 anos de idade, casada uma só vez, conhecida pelo seu bom comportamento, tenha educado bem os filhos, exercido a hospitalidade, lavado os pés dos santos, socorrido os infelizes e praticado toda espécie de boas obras. Não admita viúvas jovens, porque, ao sentir os atrativos da paixão contrária a Cristo, quererão casar-se outra vez e incorrerão na censura de ter violado o primeiro compromisso.
Além disso, habituam-se a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também indiscretas e curiosas, falando coisas que não devem. Quero, pois, que as viúvas jovens se casem, cumpram os deveres de mãe e cuide do próprio lar para não dar a ninguém ensejo de crítica. Algumas já se perverteram para irem após Satanás. Se algum fiel tem viúvas em casa, procure dar-lhes assistência de tal maneira que elas não sejam um peso para a igreja, a fim de que essa possa socorrer as que verdadeiramente são viúvas. Direito dos sacerdotes. Os presbíteros que desempenham bem o encargo de presidir sejam honrados com dupla remuneração, principalmente os que trabalham na pregação e no ensino. Pois diz a Escritura, não atarás a boca ao boi quando ele pisar o grão. E ainda, o operário é digno do seu salário. Não recebas acusação contra um presbítero, senão por 2 ou 3 testemunhas. Aos que faltam às suas obrigações, repreende-os diante de todos, para que também os demais se atemorizem. Eu te conjuro diante de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos escolhidos, a que guardes essas regras sem prevenção, nada fazendo por espírito de parcialidade. A ninguém imponhas as mãos inconsideravelmente, para que não venhas a tornar-se cúmplice dos pecados alheios. Conserva-te puro. Não continues a beber sua água, mas toma também um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes indisposições. Os pecados dos homens às vezes são conhecidos já antes de levados a juízo, outras vezes o serão depois. Da mesma forma, as boas obras ou já são manifestas ou não poderão permanecer ocultas. Capítulo 6. Conselhos aos servos. Todos os que vivem sob o jugo de servidão considerem seus senhores dignos de toda honra, para que não sejam caluniados o nome de Deus e sua doutrina. E os que têm patrões que abraçaram a fé, nem por isso os menosprezem, sob pretexto de serem irmãos. Ao contrário, deverão servi-los ainda melhor, pelo fato de que eles são fiéis amados de Deus e participantes de seus benefícios. Tal deve ser o tema de teus ensinamentos e de tuas exortações. Piedade desinteressada. Quem ensina de outra forma e discorda das salutares palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, bem como a doutrina conforme a piedade, é um obcecado pelo orgulho, um ignorante, doentio por questões ociosas e contendas de palavras. Daí se originam a inveja, a discórdia, os insultos, as suspeitas injustas, os vãos conflitos entre homens de coração corrompido e privados da verdade, que só veem na piedade uma fonte de lucro. Sem dúvida, grande fonte de lucro é a piedade, porém quando acompanhada de espírito de desprendimento, porque nada trouxemos no mundo, como tampouco nada podemos levar. Tendo alimento e vestuário, contentemo-nos com isso. Aqueles que ambicionam tornar-se ricos caem nas armadilhas do demônio e em muitos desejos insensatos e nocivos, que precipitam os homens no abismo da ruína e da perdição. Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Acossados pela cobiça, alguns se desviaram da fé e se enredaram em muitas aflições. Combate pela fé. Mas tu, homem de Deus, foge desses vícios e procura com todo empenho a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna para a qual fosse chamado e fizestes aquela nobre profissão de fé perante muitas testemunhas, em presença de Deus que dá vida a todas as coisas e de Cristo Jesus que ante Pôncio Pilatos abertamente testemunhou a verdade. Recomendo-te que guardes os mandamentos sem mácula, irrepreensível até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual seu tempo está realizada pelo bem-aventurado e único soberano Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum homem viu nem pode ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Deveres dos ricos e despedida. Exorta os ricos desse mundo a que não sejam orgulhosos, nem ponham sua esperança nas riquezas volúveis, mas em Deus que nos dá abundantemente todas as coisas que delas fluirmos, que pratiquem o bem, se enriqueçam de boas obras, sejam generosos, comunicativos, ajuntem um tesouro sólido e excelente para seu futuro, a fim de conquistar a verdadeira vida. Ó Timóteo, guarda o bem que te foi confiado, evita as conversas frívolas e mundanas, assim como as contradições de pretensa ciência. Alguns, por segui-las, se transviaram da fé. A graça esteja convosco. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, saudação e ação de graças. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, para anunciar a promessa da vida que está em Jesus Cristo, a Timóteo, filho caríssimo, graça, misericórdia, paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo com pureza de consciência, tal como aprendi de meus pais,
e me lembro de ti sem cessar das minhas orações de noite e de dia. Quando me vêm ao pensamento as tuas lágrimas, sinto grande desejo de te ver para me encher de alegria. Conserva a lembrança daquela tua fé tão sincera, que foi primeiro a de tua avó Aloide e de tua mãe Eunice, e que, não tenha a menor dúvida, habita em ti também. Exortação à perseverança. Por esse motivo, eu te exorto a reaviver a chama do dom de Deus que recebestes pela imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sabedoria. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e chamou para a santidade, não em atenção às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio, da graça que desde a eternidade nos destinou em Cristo Jesus, e agora nos manifestou mediante a aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, que destruiu a morte e suscitou a vida e a imortalidade pelo Evangelho, do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre entre os gentios. É esse o motivo por que estou sofrendo assim. Mas não me queixo não, sei em que impus minha confiança, e estou certo de que assaz poderoso para guardar meu depósito até aquele dia. Toma por modelo os ensinamentos salutares que recebestes de mim sobre a fé e o amor a Jesus Cristo. Guarda o precioso depósito pela virtude do Espírito Santo que habita em nós. Sabes que todos os da Ásia se apartaram de mim, entre eles Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda sua misericórdia à casa de Onesíforo, que muitas vezes me reconfortou e não se envergonhou das minhas cadeias. Pelo contrário, quando veio a Roma, procurou-me com solicitude e me encontrou. O Senhor lhe conceda a graça de obter misericórdia junto do Senhor naquele dia. Sabes melhor que ninguém quantos bons serviços ele prestou em Éfeso. Capítulo 2. Dificuldades no ministério. Tu, portanto, meu filho, procura progredir na graça de Jesus Cristo. O que de mim ouvistes em presença de muitas testemunhas, confio a homens fiéis que, por sua vez, sejam capazes de instruir a outros. Suporta comigo os trabalhos, como bom soldado de Jesus Cristo. Nenhum soldado pode implicar-se em negócio de vida civil se quer agradar ao que alistou. Nenhum atleta será coroado se não tiver lutado segundo as regras. É preciso que o lavrador trabalhe antes com afinco se quer boa colheita. Entende bem o que eu quero dizer. O Senhor há de dar-te inteligência em tudo. Lembra-te de Jesus Cristo, saído da estirpe de Davi e ressuscitado dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até as cadeias como malfeitor. Mas a palavra de Deus, essa não se deixa acorrentar. Pelo que tudo suporto por amor dos escolhidos, para que também eles consigam a salvação em Jesus Cristo com a glória eterna. Eis uma verdade absolutamente certa. Se morrermos com ele viveremos. Se soubermos perseverar, com ele reinaremos. Se porém o renegarmos, ele nos renegará. Se formos infiéis, ele continua fiel e não pode desdizer-se. Lembra-lhes essas coisas e conjuras por Deus a evitarem discussões de palavras que só servem para a perdição dos ouvintes. Empenha-te em ti apresentares diante de Deus como homem digno de aprovação, operário que não tem que se vergonhar, íntegro distribuidor da palavra da verdade. Procura esquivar-te das conversas frívolas dos mundanos, que só contribuem para a impiedade. As palavras dessa gente destroem como a gangrena. Entre eles estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu e transtornaram a fé em alguns. Contudo, o sólido fundamento de Deus se mantém firme, porque vem selado com essas palavras: o Senhor conhece os que são seus, e renuncia à iniquidade todo aquele que pronuncia o nome do Senhor. A igreja como casa grande. Numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, aqueles para ocasiões finas, estes para uso ordinário. Quem, portanto, se conservar puro e isento dessas doutrinas, será um utensílio nobre, santificado, útil ao seu possuidor, preparado para todo uso benéfico. Foge das paixões da mocidade, busca com empenho a justiça, a fé, a caridade, a paz, com aqueles que invocam o Senhor com pureza de coração, rejeita as discussões tolas e absurdas, visto que geram contendas. Não convém ao servo do Senhor altercar, bem ao contrário, seja ele condescendente com todos, capaz de ensinar, paciente em suportar os males. É com brandura que deve corrigir os adversários, na esperança que Deus lhe conceda o arrependimento e o conhecimento da verdade, e voltem a si uma vez livres dos laços do demônio, que os mantém cativos e submetidos aos seus caprichos. Capítulo 3. Últimos dias.
Nota bem o seguinte: nos últimos dias haverá um período difícil. Os homens se tornarão egoístas, avarentos e fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, desvassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não de Deus, ostentarão aparência de piedade, mas desdenharão a realidade. Dessa gente afasta-te. Deles fazem parte os que se insinuam jeitosamente pelas casas e enfeitiçam mulherzinhas carregadas de pecados, atormentadas por toda espécie de paixões. Sempre aprender, sem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses homens de coração pervertido, reprovados na fé, tentam resistir à verdade. Mas não irão longe, porque se manifesta a todos a sua insensatez, como foi a daqueles dois. Tu, pelo contrário, te aplicastes a seguir-me de perto na minha doutrina, no meu modo de vida, nos meus planos, na minha fé, na minha paciência, na minha caridade, na minha constância, nas minhas perseguições, nas provações que me sobrevieram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Que perseguições tive que sofrer, e de todas me livrou o Senhor. Pois todos os que quiserem viver piedosamente em Jesus Cristo terão de sofrer a perseguição. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, sedutores e seduzidos. A Escritura, sustentáculo da fé. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendestes e creste, sabes de quem aprendeste, e desde a infância conheces as Sagradas Escrituras, e sabes que elas têm o condão de proporcionar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Capítulo 4. Eu te conjuro em presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos por sua aparição e por seu reino, prega a palavra, insiste oportuna e inoportunamente, repreende, ameaça, exorta com toda paciência e empenho em destruir, porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajuntarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Tu, porém, sê prudente em tudo, paciente nos sofrimentos, cumpre a missão do pregador do Evangelho, consagra-te ao ministério. O exemplo de Paulo e sua despedida e recomendações. Quanto a mim, estou a ponto de ser imolado e o instante de minha libertação se aproxima. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Resta-me agora receber a coroa da justiça que o Senhor Jesus, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardam com amor a sua aparição. Procura vir ter comigo quanto antes. Demas me abandonou por amor das coisas do século presente e se foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o porque me é bem útil para o ministério. Tíquico enviei-o para Éfeso. Quando vieres, traze contigo a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e também os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o Ferreiro me tratou muito mal. O Senhor há de dar pagar pela sua conduta. Tu também guarda-te dele, porque fez oposição cerrada à nossa pregação. Em minha primeira defesa não houve quem me assistisse. Todos me desampararam. Que isso não seja imputado. Contudo, o Senhor me assistiu e me deu forças para que, por meu intermédio, a boa mensagem fosse plenamente anunciada e chegasse aos ouvidos de todos os pagãos. E fui salvo das falsas do leão. O Senhor me salvará de todo mal e me preservará para o seu reino celestial. A ele a glória por toda a eternidade. Amém. Saúda Priscila e Áquila e a família de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Deixei Trófimo doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Saúdam-te Eubulo, Pudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. O Senhor esteja com teu espírito. A graça esteja convosco. E aqui termina a leitura de hoje. Deus abençoe.